Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro da sexta-feira à noite, 21h30. Estudos sobre a mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Estamos mais uma vez retomando aqui esse estudo. Boa noite, meu caro Henri Neto, o homem da Paraíba. Seja bem-vindo, grande abraço e, por favor, já emenda com a prece. Pois não. Boa noite, Dejaí, boa noite a todos vocês. E vamos agora concentrar, vamos agora pensar e pedir ajuda e conselho aos bons espíritos, esses nossos anjos guardiões que ficam conosco, que geralmente nós só pedimos auxílio quando estamos desesperados, quando estamos... Mas eles estão aqui para nos ajudar em tudo que for possível. E quando o trabalho é sério, eles estão conosco. E adoram fazer isso. Então, contando com eles aqui, todos eles, e todos os outros que queiram participar, ou agora, ou depois, que essa mensagem chegue a todos, a mensagem do verdadeiro Espiritismo, que assim seja. Assim seja. Uma palavrinha de início aí, o André já deve estar com a gente, ele está ultimando alguns acertos lá no departamento técnico dele, mas nós temos a quase certeza que ele vai se juntar a nós aqui. Bom, nós vamos de início aqui agradecer os canais YouTube da Livraria Espírita Rio Preto e Centro Espírita Dona Rosa, e o Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, todas as três aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nós hoje, como é a primeira sexta-feira do mês, estamos voltando então ao nosso estudo sobre a mediunidade curadora nas obras de Allan Kardec. Só lembrando rapidamente, nós saímos um pouquinho fora da sequência normal da Revista Espírita, que é o nosso tema da sexta-feira à noite, às 21h30, durante um certo período, quando, a partir de um dado momento, em função de um assunto que surgiu, nós enveredamos aí pelo estudo desse tema, porque surgiu a necessidade, em virtude de um fato qualquer que eu não me recordo agora, de aprofundar. André já está chegando conosco aí. Boa noite, André. Seja bem-vindo. Fala, galera. Boa noite. A voz está meio debilitada aqui, mas vamos tentar. Vai dar certo, sim. Vai dar certo. Só completando. E aí a gente está avançando um pouco nesse assunto. Estamos aprofundando tanto quanto possível, mas já estamos nos aproximando do ponto em que facilmente iremos esgotar esse assunto. Não digo esgotar no sentido de não ter mais nada que falar, mas é que a gente vai colocar tanta coisa aí que provavelmente, a partir de um dado momento, elas começam a ficar um pouco mais repetitivas, né? Então, é isso aí. Henri Neto, meu caro companheiro, hoje nós vamos começar por você, já que você fez a prece, dar-nos a alegria de estar conosco nesse encontro. Só um posicionamento aqui. Esse texto aqui tem uma ligação, como ele tem uma ligação direta com a questão da cura em si, porque fala sobre a prece, enfim, é um texto importante dentro da doutrina espírita a esse respeito. Nós vamos retomar por ele, né? Terminamos, André e eu, por ele, no último encontro. Retomamos agora, damos uma rápida olhada nele, o Henri comenta que ele ainda não trabalhou esse texto aqui, e depois a gente dá sequência. Pode ser, Henri? Claro, pode sim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces pelos doentes e obsediados. Então, tem os parênteses, quer dizer, a gente tem mais coisa antes, mas Dejaí destacou aqui. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude
em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da meditação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Primeiro ponto. Este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, muito desprezado. Aqui vocês têm 3 pessoas que adoram a parte filosófica, adoram, mas essa parte eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, porque muitos não sabem o valor da prece. A prece, essa força mental da vontade do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, tem um poder extraordinário em todos os aspectos. Para o próprio espírito, para o espírito se entrar em conexão com Deus, com outros espíritos, bons espíritos, e, além do mais, em pró de outros. E o que eu mais gostei aqui, né, quando ele vai falar sobre preces pelos doentes e obsediados. Preste atenção na força da prece. Doenças e obsessões. Muitos vão, quando tem uma depressão ou uma possessão, ou vão atrás de um centro espírita para tentar curar, né? Mas vocês estão vendo que existe um outro meio muito importante. E eu gostei bastante disso aqui, que de Jair deixou. Não que ele sublinhou, o sublinhou também foi muito bom, porque tem a ver com o nosso poder de cura, nossa autocura. Tem aí, né, a solicitude, e ele está falando que se Deus não tivesse colocado em nosso meio, você ter oportunidade de se curar, não teria tantas coisas. Mas eu gostei bastante desse aqui. O Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Até o Espiritismo, o pessoal muito usava o magnetismo, usava sonâmbulos. Por que eles faziam isso? Porque naquela época do século XIX não tinha plano de saúde. E os médicos, quanto maior o título que o médico tratava, se ele tratava, por exemplo, de um nobre, ele era mais famoso e ganhava mais. Se ele ia para um conde, mais ainda. E o médico do rei, esse, e a plebe, e o povão, não tinha ninguém. Era rezadeira, era ervas, se virava. E aí entrou o magnetismo e o pessoal começou a usar bastante. Então, os magnetizadores, os sonâmbulos com as receitas, isso aí era que o pessoal se virava. Quando o Kardec chega com o espiritismo, aí o negócio muda. Porque ele está dizendo aqui, a par da meditação ordinária, elaborada pela ciência, meditação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica, que na Gênesis capítulo 14, Kardec vai explicar isso, né? E o espiritismo, então veja que Kardec separa, tá? Separa magnetismo e espiritismo, nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Então veja, pessoal, que quando o espiritismo surge com Kardec, ele traz um elemento que o magnetismo não conseguia, que é o espírito. E isso muda totalmente. E Kardec estudava o magnetismo, Kardec estudou tantos e tantos anos antes do magnetismo. Então, quando ele começa a estudar espiritismo, ele desperta para uma outra coisa, que é o espírito. Então, muitos sonâmbulos na época eram médiuns. E o pessoal achava que eles é que faziam isso, mas não. Então, eu acho essa é uma prece, muito boa, por sinal, mas nos mostra que o espiritismo nos trouxe essas duas coisas. O conhecimento da influência que o espírito encarnado tem ao fazer uma prece, uma ação, ele vai fazer uma vontade para se curar, e aí a gente tem que lembrar também das curas de Jesus, que ele nunca disse que ia curar ninguém, ele sempre perguntava, você quer se curar? Isso lá na Gênesis ele explica bem direitinho, porque dá força da vontade da pessoa, do espírito que está encarnado. Então, mostra esse texto que você encarnado, a alma encarnada, você tem esse poder de autocura, e os médios curadores são muito raros, mas basta botar a mão, e ele faz a impostação da mão,
muito rápida e acontece a cura. Diferente do magnetizador, que fica ali, fica fazendo um montão de coisa, e é demorado. Existe também a fluência, mas é muito inferior ao médium curador, porque a cura pelo médium curador é através do espírito. É a cura espiritual. Agora deixo com vocês. André, convido você, então, se você quiser analisar de novo esse texto. Aqui ele faz um comentário muito interessante, né, confirmando o que já havia sido dito. Meu som tá bom, gente? Tá bom. É porque eu ergui o microfone o máximo que dá aqui para eu poder falar mais baixo. Ele está relembrando a gente com relação ao instinto de conservação, que nada mais é do que um tópico dentro da lei de conservação. Ele, em algum momento, vai fazer uma pergunta, né? Aquele que fura o pé com um espinho, por exemplo, tem o direito de tirá-lo? Lógico que tem. Ninguém tem que ficar satisfeito com a dor. Então, Deus nos deu meios, né, de conservar a nossa encarnação, de conservar o nosso corpo e aproveitar ao máximo a encarnação. Aí ele vai falar da medicação ordinária. O que é ordinário aqui, gente? É comum, tá? Não é pejorativo, como muitas vezes se usa hoje em dia. Então, a medicação que hoje a gente compra na farmácia, às vezes a homeopatia, a fitoterapia, etc., o magnetismo vem como ciência também, criada a ciência, né? Não o fenômeno, por Mesmer, mas muito complementada por Allan Kardec, trazer mais uma vertente a esse processo, né, que nós temos de curar a nós mesmos, né? E aí, como o Deja destacou bem aqui no final, e o Henri fez um comentário muito bom que eu não tinha parado para pensar, né? A amplitude de ação da prece, que vai desde a obsessão, que é um problema espiritual, pode causar problemas físicos, lógico, mas é um problema espiritual, é um problema de simpatia, né? De alguma coisa que a gente faz ou pensa abrindo portas para uma conexão, entre aspas, mas não deixa de falar também, Kardec, sobre a prece com relação à cura. Então, olha a abrangência da prece, tanto problemas materiais quanto problemas espirituais, né? Muito bom. Os companheiros já analisaram. Só vou destacar um pontozinho aqui que a mim me parece... não é curioso, não, mas é importante destacar. Ele fala, é nosso dever cuidar da saúde. Né? E isso é um negócio interessantíssimo, né? A esse respeito, a solicitude divina, né? A providência divina, nos oferece inúmeros meios para que a gente cuide da saúde. E ele fala assim, e nós temos, além disso, o instinto de conservação, que nos impele a isso. E mais, é nosso dever fazer uso de todos esses meios, de todos esses recursos que estiverem à nossa disposição, ao nosso alcance. Isso eu achei de fundamental importância. Bom, né, só para completar o que você está falando, não é porque somos espíritas ou espiritualistas que a gente vai dizer, não, eu não tenho medo de morrer. Não é assim. Não é assim. Não, eu vou lá no centro, lá os espíritos resolvem o meu problema. Você tem o médico à disposição, você tem o posto de saúde, você tem os remédios, os espíritos não têm obrigação nenhuma de fazer aquilo que está ao seu alcance fazer. Né? Então, vamos em frente. Agora, a gente continua no tema da prece, porque a prece já se percebeu, é óbvio, isso não tem como não perceber, está diretamente ligada a todo e qualquer processo de cura. Sempre, a prece está sempre... Toda vez que o Kardec aborda essa questão, ele já abordou essa questão em alguns livros, de diferentes maneiras. Ou ele pergunta sobre a obsessão, por exemplo, na 479 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se ela é eficaz para curar a obsessão. Depois ele vai analisar
no livro A Gênesis, em outras partes, no capítulo dos fluidos, enfim, que a prece é o mecanismo mais importante, mais eficaz no tratamento de obsessão. Mas ele também vai, no livro dos médiuns, por exemplo, ele vai trazer a prece à baila para perguntar se ela pode curar males físicos. Então, a gente vê lá no capítulo que a gente está estudando aqui, já passamos por essa perguntinha aqui, se não me engano, no último encontro nosso aqui, André e eu, ou no anterior, em que no capítulo próprio, lá no capítulo 14 do livro dos médiuns, quando ele entra no tema dos médiuns curadores, ele fez, uma das perguntas que ele fez lá foi se podem ser obtidas curas somente pela prece. E aqui ele já está falando em cura de doença mesmo, de enfermidade, de males físicos, porque lá o tema é médium curador, né? Então a gente vê que ele traz a prece ao estudo, traz a prece à tona sobre diversos aspectos. Daí a gente tem uma noção bem clara da importância dela. Então tem uma definição que é interessante a gente conhecer, quem eventualmente ainda não tenha tido essa oportunidade, que está no livro Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas no vocabulário. André, você acha que você consegue ler ou é bom deixar? Não, vamos lá, vamos tentar pelo menos. Então, como o Dei já disse, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, lá no vocabulário, prece. A prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação, pela qual chamamos este ou aquele espírito. Quando dirigida a Deus, ele nos envia seus mensageiros, os bons espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários. Daí vem o alívio que se experimenta quando se ora com fervor. Daí vem também o alívio que experimentam os espíritos sofredores quando se ora por eles. Eles mesmos pedem essas preces sobre a forma que lhes é mais familiar e que está mais em relação com as ideias que conservam de sua existência corpórea. Diz-nos, porém, a razão, aliás, de acordo com os espíritos, que a prece dos lábios é uma fórmula vã, quando nela não participa o coração. Esse texto aqui ele tem vários detalhes que a gente precisa esmiuçar aqui. O primeiro deles é o primeiro grifo, né? O que é a invocação e o que é a evocação. Em um dos dois vocabulários, eu não lembro se é nesse do Instruções Práticas ou o do Livro dos Médiuns, Kardec vai nos ensinar que a evocação é o ato de você chamar o espírito para o ambiente em que você está. E a invocação é apenas um pensamento que coloca os dois, entre aspas, em contato através do fluido, quando não há necessariamente o chamado. Tá? Então, toda prece é uma invocação. Em certos casos, uma evocação. Dependendo das circunstâncias, os bons espíritos virão até nós. Então, veja que aí já virou evocação. Você está pedindo ajuda. Tá? Aí ele fala, quando dirigida a Deus, ninguém em sã consciência espera que Deus venha até onde eu estou. Mas ele envia os mensageiros, os bons espíritos. Diga-se de passagem, o nosso anjo guardião já é um desses. Isso aqui também é muito importante. A prece não pode alterar os desígnios da providência, ou seja, o que tem que acontecer, aquilo que Deus estabeleceu através de leis, não vai ser alterado nem por mais nem por menos prece. Mais força, menos força, mais vigor, menos vigor, mais concentração, mais potência, mas o auxílio não vai faltar. O auxílio da prece em si, né, dos bons pensamentos, isso já vai fazer bem. A consequência natural dos bons fluidos que são emitidos por essa prece. A companhia, né, a aproximação dos bons espíritos que vão nos fortalecer. Até pelo próprio hábito, eu acho que aí o Henri e o Dei já vão concordar, da humildade, né, da gente falar, olha, Senhor,
Manda os teus homens de confiança aí, porque eu sozinho não estou dando conta. Estou sentindo as minhas forças não darem conta, vamos dizer assim. Então, é até a humildade de dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe que eu estou sofrendo. Quer dizer, teoricamente eu não precisaria falar. Mas só de admitir, né, que as nossas forças são pequenas, já é um ato de aprendizagem daquela virtude chamada humildade. Sigam, meninos, depois a gente volta, se necessário, por favor. Então vamos lá, Henri Neto. Queria dar uma boa noite para o Gabriel, que tem sido uma surpresa para todos nós, um rapaz novo que estudou tudo e já estava desacreditado e achou o espiritismo. Isso é muito bonito, né? Você achar o espiritismo, como o próprio Kardec fala. O espiritismo não é para aquele que tem uma crença, é aquele que já não consegue acreditar em nada, e o espiritismo vai explicar por tudo. Então, um abraço e aí vamos aos nossos comentários. Pessoal, a primeira coisa que eu acho muito importante aí, para vocês verem, é que a prece dos lábios é uma fórmula vã quando nela não participa o coração. Muita gente, e aí não é uma crítica os textos católicos, nem os hinos de louvores, não é uma crítica, mas se torna um negócio muito mecânico, e Kardec fala o tempo todo sobre isso. Não adianta você estar lá repetindo, o teu pensamento, que é o principal, está no outro canto. Então, a prece tem que ser direcionada, o pensamento tem que ser direcionado para aquele objetivo que você está querendo, seja seu. E, importante, quando fala nos desígnios, nós às vezes passamos por determinadas situações que são provas, que são expiações, que são para nosso bem, nós mesmos é que pedimos para passar por isso. Só que na hora do desespero, do pega para capar, todo mundo fica desesperado. Então, nessas horas de prece, né, às vezes a pessoa fala, me tira dessa, me tira dessa. O próprio Jesus, né, entre aspas, ele fez mais ou menos isso, pedindo para Deus tirar aquela missão dele. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque o espírito puro, ele não... Enfim, vamos deixar o que está na Bíblia para lá, mas dizer que devemos pedir aos espíritos, os bons espíritos, nossos anjos guardiões, conselhos e ajuda para que a gente consiga enfrentar o desafio de frente e a gente consiga, porque essas provas, essas expiações são passageiras e servem para que a gente aprenda. A reencarnação é um aprendizado. E se não fossem essas provas, na hora da prova é ruim. Por isso que você pede ajuda através de prece. Mas quando você passa, você olha para trás, você vê como foi bom ter passado por isso e ter aprendido. Então, preces falando, repetindo, não tem muito sentido. Por isso que ele toca nisso aqui. E eu também queria chamar a atenção nesse vocabulário, né? Ele já chamou isso aí, que eu acho muito importante. Muita gente não sabe nem que existe. E, se eu não me engano, ele é mais completo nesse aqui, né, DGI? Porque no livro dos médiuns ele fez uma síntese, ele diminuiu algumas coisas, e quando eu vou usar o vocabulário, eu uso desse aqui, que eu acho bem mais completo, tem mais coisas, e é bom a gente estar sempre consultando por um motivo bem simples. Espiritismo é uma ciência e tem palavras dela. A gente tem que conhecer as nossas palavras do Espiritismo. Porque eu não posso, por exemplo, o pessoal usa muito no meio espírita ectoplasma. Ectoplasma não é uma palavra do Espiritismo. Depois usa uma série de materialização, também não é. Né? Desdobramento também não é. Então, uma vez eu vi uma palestra do Cosme Márcio, que eu achei muito importante, e ele falou assim, e eu vou repetir o que ele falou. O Espiritismo é ciência. E, como toda ciência, ela tem seus vocábulos, tem seus conceitos. E tu pode estar falando tudo. O físico não fala coisas da química. Ele usa termos e conceitos dele. E a gente percebe que o meio espírita no Brasil não faz uma salada meio complicada, né? Então, é isso aí. Essa questão do vocabulário que você mencionou, Henrique, tem uma coisa interessante aí. Né? A primeira edição do Livro dos Médiuns,
trouxe um vocabulário mais completo, mas o que a gente tem hoje é a partir da segunda edição, e o Kardec suprimiu praticamente, deixou muito pouca coisa lá. Também não sei por quê. Agora, tem uma promessa do Cosmo, porque na Kardecpédia tem a primeira edição do Livro dos Médiuns em francês. Então, para a gente é difícil. Ali tem um vocabulário bem maior, tá? Na primeira edição do Livro dos Médiuns. Mas é difícil para a gente ficar lendo aquilo lá em francês. E ele prometeu que estava fazendo uma tradução e tal, mas eu não sei. Faz tempo que eu não olho isso daí. Pode até ser que eles já tenham conseguido traduzir a primeira edição, e lá vai ter um vocabulário mais extenso. Bom, mas vamos lá. Aqui, para acrescentar, não tem quase mais nada para acrescentar, praticamente, o que os companheiros já disseram, mas é simples, a meu ver, essa conceituação, o ponto fundamental, aliás, um dos pontos fundamentais, existem vários, é que a prece, o Henrique destacou, o André também, a prece, do ponto de vista espírita, se caracteriza essencialmente pelo sentimento, pelo pensamento. Não se fundamenta de modo nenhum em qualquer fórmula, em qualquer sequência decorada, dita ou repetida em tal ou qual sequência, tantas ou quantas vezes, porque as religiões criam determinados rituais, até para orar. E esses rituais afastam da pessoa o sentimento, que é fundamental na prece. Então, o Espiritismo nos diz que nós podemos até esquecer as palavras, não precisamos nem prestar atenção nas palavras. Basta que nós oremos com sentimento, com sentimento. E aí vai envolver fervor, fé, sinceridade, que é aquela manifestação autêntica que nasce do fundo do sentimento de cada um. Humildade, como o André e o Henrique já destacaram, que é fundamental, que é aquela situação em que a gente se coloca de fato na nossa condição de impotência para resolver. Senhor, eu preciso, é um reconhecimento, é uma atitude de reconhecimento da própria incapacidade, que o orgulhoso não é capaz de fazer. Então, isso é fundamental, né? Agora, é claro, tem esse conceito que está negritado lá em cima, a prece não pode alterar os desígnios da providência. Não pode, realmente não pode. A gente tem, vou comentar rapidamente essa questão, no capítulo 9, da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós temos a questão 532. A questão 532 está no subtítulo Ação dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. E essa questão, ela diz assim: os espíritos têm o poder de desviar os males da nossa vida e atrair prosperidade? Então, é aquela coisa, alguém colocou agora há pouco no chat aqui, Senhor, eu errei a fazer a escolha, eu achei que dava conta, mas não dou. Tá, nós sabemos que antes da reencarnação, isso está muito claro dentro da doutrina espírita, nós fizemos determinadas escolhas de gênero de provas e tal, porque naquela condição, naquele momento, olhando para a encarnação que se aproximava, e Senhor absoluto das nossas ações passadas, recordando em plenitude, na plenitude espiritual nossa, né? Na condição espiritual mais plena, recordação do passado e tudo mais, nós fizemos escolhas que entendíamos serem úteis, serem oportunas, serem eficazes para aqui na Terra nos habilitar a uma recuperação, seja no tocante a uma expiação necessária, seja no tocante a uma prova para crescimento, enfim.
mas víamos que aquilo era bom, era necessário e pedimos, numa condição de plenitude, longe da ilusão da matéria e tudo mais. Mas o que acontece? Agora, encarnado, nós somos espíritos de terceira ordem. A influência da matéria, como nós sabemos, tem um peso muito grande. Predomina a influência da matéria sobre a do espírito. Então, muitas vezes, diante dessas realidades que nós próprios pedimos, nós somos levados, muitas vezes, nas nossas preces, a pedir a Deus que afaste de nós aquelas provas. Senhor, isso aqui não está legal. Aí vem essa pergunta, 532. Atendendo a uma rogativa nossa, agora, então, aqui encarnados, descontentes com determinadas situações que nós próprios pedimos, os espíritos poderiam vir remover determinadas provas da nossa vida, modificar o curso dessas provas, afastar de nós esses males que entendemos como males e aproximar de nós coisas mais agradáveis do nosso ponto de vista atual, né? Essa aqui é a pergunta. E aqui que eu quero entrar. A prece não pode alterar os desígnios da providência. Isso está lá na resposta, foi dada na 532. Os espíritos podem, tá assim. A resposta é longa, mas começa assim: não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência. Mas diminuem as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Começa assim a resposta. Então, como é que faz? Não pode mesmo. Se o bom espírito vier atender uma prece nossa, feita agora, estimulada pelo nosso modo de ver as coisas de hoje, encarnado, eles vão remover da nossa vida experiências úteis, experiências que nós próprios pedimos e que deverão impulsionar o nosso crescimento, nos libertar de determinadas amarras às quais nós ainda nos achamos presos. Então, eles não podem fazer isso, porque, como dizia Jesus, o Pai Celeste sabe dar boas coisas a seus filhos. Não vai dar uma pedra quando o filho pede pão. Não vai dar uma serpente quando o filho pede peixe. Então, se os bons espíritos, atendendo uma prece nossa, vierem remover da nossa vida aquelas situações amargas que hoje nos causam desgosto, eles eventualmente estarão nos dando a serpente no lugar do peixe, a pedra no lugar do pão. Bom, era mais ou menos o comentário que eu queria fazer. André, volto para você, caso você queira acrescentar alguma coisa. Veja, não vejo nada a acrescentar, não. Acho que a gente pode tocar o bonde. Então, vamos embora. Bom, aí, minha gente, a gente vai agora entrar. Esse artigo aqui, da revista de setembro de 1865, é um apanhado, é como que digamos assim, um tratado. Ele vai falar, não vou eu agora aqui adiantar nada, não. O próprio Kardec vai falar naquilo que ele vai apresentar aqui nesse artigo, denominado da mediunidade curadora. Então, vamos lá. Esse agora é meu, né? Escrevem-nos de Lyon, a 12 de julho de 1865. Caro senhor Kardec, aí tem lá uma série de considerações que não vem ao caso colocar aqui, são saudações, etc, etc. Alguns comentários que a pessoa faz. E ele está falando sobre a questão da mediunidade curadora. Aí vamos entrar naquilo que interessa. Mas para exercer essa faculdade, independentemente de uma fé viva e da prece, podem existir condições a reunir, processos a seguir para agir o mais eficazmente possível. Qual é a função do médium na imposição das mãos? Qual a dos espíritos? É necessário empregar a vontade? Ou é necessário empregar a vontade, como nas operações magnéticas? Ou limitar-se a orar, deixando a influência oculta agir à vontade? Essa faculdade é realmente especial ou acessível a todos?
O organismo representa aí um papel? Que papel? Essa faculdade é desenvolvível? Em que sentido? Então você veja que o sujeito apresentou para o Kardec uma sequência enorme de questionamentos. Aqui ele já vai começar a responder. Uma sequência enorme de questionamentos. Veja o tanto de perguntas que ele faz. Fala, poxa, essa questão da mediunidade curadora, como é que é esse negócio? Precisa isso, precisa aquilo, como é que é isso, como é que é aquilo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Daqui, então, na sequência que vem aqui, logo em seguida, ele vai começar a responder a essas indagações dessa pessoa. Mas, por enquanto, vamos lá, André, passo para você. Então, vamos lá. Aqui, como você falou, né, Deja, ele faz uma série de questões. Isso aqui é uma característica de Kardec, né? Ele vai fazer a caracterização do que vai acontecer no artigo, né? Então, ele trouxe lá uma carta escrita de Lyon, coloca a data, inclusive, né? 12 de julho de 65. E esse primeiro slide, como sempre, ele é de caracterização, né? Aqui ele trouxe o quê? O que a pessoa de Lyon queria saber. E veja que é bem detalhado, né? Ele perguntou sobre vários aspectos, né? E aspectos bem práticos, né? Para a gente que quer entender como é que a mediunidade curadora funciona, principalmente, pelo menos para mim, essa última pergunta em que você grifou uma palavra, né? Na verdade, as duas últimas, né? Essa faculdade é desenvolvível em que sentido? Essa é uma dúvida que eu ainda não consegui fechar esse raciocínio ainda. Mas importante é a gente entender que nesse primeiro momento Kardec faz aquele movimento dele, né? Já que a carta lá de Lyon permitia, ele vai fazer uma caracterização do que vai ser discutido no artigo, que são as perguntas do pessoal de Lyon. Então, vamos lá, Henri. Eu acho muito legal a gente posicionar a época, né? Essa carta foi escrita em 65, a gente já tem 8 anos de movimento. Kardec já tinha feito as viagens a Lyon e a Bordeaux, que eram 2 grandes... Não é centro espírita, como a gente... número de pessoas que tinham o maior número de espíritas da França, eram cidades que tinham. E de Lyon tem muitas coisas que vêm, né, na Revista Espírita, e a carta é de julho. Kardec estava lançando, disse que ia lançar em agosto o Céu e Inferno, mas deu um atraso, ele lançou no segundo semestre o Céu e Inferno, e quando é em setembro, na Revista Espírita, ele lança esse artigo muito bom e traz essas perguntas que eu acredito que tem muita gente hoje que faz essas perguntas e não acha resposta nas casas espíritas, nos cursos de passe. Uma vez na outra quinta-feira passada, fiz uma live com o Fábio e eu disse: Fábio, interessante, nas casas espíritas tem curso de passe, mas não está nem aí para o fluido da pessoa, né? Então qualquer pessoa pode fazer um curso de passe, qualquer pessoa pode, depois de um certo tempo, se habilitar a dar um passe e vai entrar numa câmara de passe, como a gente chama aqui hoje, e pode prejudicar, dependendo dos fluidos. Nós somos espírito de terceira ordem, nossos fluidos não são bons, não. E o próprio Kardec fala que a gente não pode tomar parte de qualquer um, né? Mas, infelizmente, Mas essas perguntas deveriam estar dentro de cursos de passe. Isso deveria estar instruindo os passistas, né? Eu estou usando passe, que Kardec nunca usou essa palavra, ele usa ação magnética, para que vocês entendam, não, o que acontece. Porque vejam as perguntas que foram direcionadas a Kardec. A função do médium na imposição das mãos. A gente percebe que, nesta época, só quem fazia movimento eram os magnetizadores. Então, a gente já tem a pergunta direcionada da imposição. Ou seja, os médiuns curadores só faziam imposição de mão. E aí ele pergunta, e dos espíritos? Ou seja,
Aqui, o rapaz lá de Lyon, ele está direcionando a questão para a ação magnética dos espíritas, ou, entre aspas, passe magnético do espírita. É como se ele estivesse provocando Kardec, para Kardec dar uma resposta em relação aos magnetizadores. Que quer saber qual é a diferença, né? Percebam só, pregar a vontade. Hoje, a gente, quando fala na vontade, as pessoas acham que é uma vontade, uma força de vontade. Essa palavra vontade, para o espiritismo, ela tem uma força muito grande, porque um dos atributos do espírito é a vontade. Então, a vontade, inclusive na Gênesis, no capítulo 14, ele vai explicar que a força magnética, tanto a prece como a ação, é muito dependente da vontade de quem está dando e da vontade de quem está recebendo os fluidos. Então, justamente nessa hora que as duas vontades vão se entrar em sintonia com o pessoal, a gente que vai acontecer a eficiência dessa transmissão de fluidos, entendeu? Então, e você veja, né, nas operações magnéticas, empregada a vontade como nas operações magnéticas, quer dizer, ele está perguntando, o que vocês fazem no espiritismo é o mesmo do passe magnético? Ele está provocando. Ou vocês ficam só ali em posição de mão e fazendo? Porque os magnetizadores da época, e hoje, com um pouco de distorção, eles se preocupam muito com a posição da mão, os chamados passes dispersivos, e eles dividem em chakras que também não tem nada a ver com o espiritismo. Dividem em vários chakras. Você vai atuar no chakra assim, 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 assado. Então, ele está perguntando isso, né? E aí ele vem outra questão. São perguntas sensacionais, né? Sensacionais. E daqui a pouco a gente vai ver Kardec respondendo isso, tudinho, que é o mais importante. É isso que eu gosto da Revista Espírita. Os textos, Kardec prepara os textos de uma forma para a gente aprender. Vejam só, você vai ler, estão as perguntas que muita gente tem. E daqui a pouco você vai ter Kardec explicando. E aí eu vou deixar aí agora. Bom, aí então volta para você, Henrique. Sim. Para ler? Pronto. O que nos pede o honrado correspondente, Kardec está respondendo, é nada menos que um tratado sobre a matéria. Sensacional. A questão foi esboçada no livro dos médiuns e em muitos artigos da revista. A propósito dos casos de cura e de obsessões, ela está resumida no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, gente. Olha que pérola de informação. Olha a pérola de informação. A propósito das preces pelos doentes e os médios curadores. E aí vem o link que Jair colocou. A prece, né, pelos processos. Olha que informação que tem nesse artigo aqui. Se um tratado regular e completo ainda não foi feito, isso se deve a duas causas. A primeira é que a despeito de toda a atividade que desenvolvemos em nossos trabalhos, é-nos impossível fazer tudo ao mesmo tempo. A segunda, que é a mais grave, está na insuficiência de noções que possuímos a respeito do assunto. O conhecimento da mediunidade curadora é uma das conquistas que devemos ao espiritismo. Mas o espiritismo que começa ainda não pode ter dito tudo. Ele não pode, de um só golpe, mostrar-nos todos os fatos que abarca. Diariamente, ele mostra fatos novos, dos quais decorrem novos princípios, que vêm corroborar ou completar os já conhecidos. Mas é necessário tempo material para tudo. Aqui a gente tem 8 anos de espiritismo, de Kardec fazendo publicações, revista espírita, começou em 57, com o lançamento do Livro dos Espíritos, depois vem a fundação da Sociedade Presente dos Espíritas, e em 58 de janeiro começa a Revista Espírita, e é o nosso laboratório que Kardec vai fazendo. A gente está em 65. Em 68 sai a Gênesis, né, e ele já vai mais material que ele fornece sobre isso. Mas o que eu acho sensacional desse texto, além de tudo que eu já li, né, o Livro dos Médiuns, ele explica. Tem uma parte do Livro dos Médiuns, se eu não me engano, que ele fala que para você, quando ele vai falar em psicografia, ele fala, você pode tentar ficar tantos minutos por dia tentando. Se passar 2 meses você não conseguir,
pode existir. Não vai ter mais, não vai ter mais, você não vai conseguir fazer uma psicografia. E tá tudo lá no livro dos médios, como ele está falando, os fenômenos, como acontece, a ciência espírita da fenomenologia está lá no livro dos médios e também. Agora, só para completar, quando o Kardec fala que no Espiritismo não disse tudo, tem gente que usa isso para falar que os livros mediúnicos completaram. Isso eu fico muito revoltado com isso, sinceramente. Tudo que nós temos de teoria, parou com Kardec. Então, o Espiritismo, todo o nosso arcabouço filosófico-científico acaba em Kardec. Henrique, só um detalhe. Desculpa, Henrique, só um detalhe. Quando ele falou isso aí, ele fala insuficiência de noções que possui, mas isso aqui é 1865. Pode ver que logo em seguida ele fala assim, diariamente fatos novos, tal. Então, nos anos que vieram, depois de tudo, ele foi fechando isso daí. Eu vi também isso aí, falei, isso aí vai dar pano para manga. Porque o pessoal fica usando os textos, né, André e de Jair, de uma forma maldosa, para querer se justificar. Né? O pessoal fala, vocês estão parados no tempo. Eu ainda penso que nós não conseguimos ainda atingir e nem entender o que Kardec mostra em seus... Precisa de muitos anos de estudo da obra de Kardec para você começar a entender o que é o Espiritismo. Porque o pessoal não estuda e fala que ele está desatualizado. Aí fica pegando romance, que acha mais... Mas os romances são superficiais, tem distorções, opinião pessoal do espírito, você não sabe, você fica confuso, diferente da obra de Kardec. Então, no meu ponto de vista, eu acho que ele fechou na Gênesis todo o trabalho dele, magnífico, deixou algumas revistas espíritas até de 69, depois da morte dele, e para mim, eu acho que a gente não precisa muito, já está tudo lá, a doutrina está bem feita, está tudo tranquilo na doutrina. Ninguém fez o trabalho dele depois. Ninguém continuou o trabalho de Kardec. Não sei no futuro, mas ninguém fez. E é por conta desses textos que o pessoal não interpreta direito e usa de má fé. E tem textos que Kardec tão claros, o pessoal faz uma ginástica mental assim, como se quisesse... Não foi bem isso que Kardec falou. Como assim não foi bem isso que Kardec falou? Os textos são claros. Eles são tão claros que torna difícil a pessoa tentar dizer, não, ele não é bem isso que ele está falando. Não, gente, não é assim, não. Pronto, gente. André, volta o texto, então. Quando ele fala de nada menos que um tratado sobre a matéria, me ajuda a entender, gente, bateu um cansaço aqui, eu saí totalmente não, mas saí bem do ar. É sobre a matéria curas ou sobre a matéria fluido? Curas. Sobre a matéria curas, né? Mediunidade curadora. Mediunidade curadora. Sobre o assunto, no caso, né? Trocando a palavra matéria. Aqui, André, é o seguinte, um monte de pergunta que o sujeito fez é tudo sobre mediunidade curadora. Então, Kardec está falando, você quer um tratado sobre o assunto? É porque bateu o cansaço aqui e eu não consegui acompanhar bem o raciocínio de vocês aí. Então, é um tratado sobre o assunto, né? Trocando a palavra matéria pela palavra assunto, começa a fazer sentido, né? Gostei muito desse trecho do meio aqui, ó. Se um tratado regular e completo ainda não foi feito, mas aqui eu quero fazer uma observação, ele não foi feito pegando tudo que tinha e colocando em um lugar só. Mas que a matéria estava espalhada por várias obras e em inúmeros trechos da Revista Espírita estava. O que, pelo que eu entendo, o que não houve tempo para ser feito é uma compilação disso tudo para colocar num livro sobre o assunto, num opúsculo, né, numa separata sobre o assunto. Mas pulverizado... Ele vai dizer que não tinha tempo, né? Mas pulverizado na obra tá, tanto que a gente está encontrando esses pontos espalhados, vamos dizer assim, e estudando aqui, né?
Então, vamos ver as duas causas. A primeira, que é a despeito de toda a atividade que desenvolvemos em nossos trabalhos, nos impossível fazer tudo ao mesmo tempo, que ele ainda recebia comunicações, tinha que analisar qual que eu publico, qual que eu não publico, qual que está trazendo um princípio novo, qual que está desenvolvendo o princípio que já existe, está concordando, não está concordando. Gente, olha o trabalho que esse homem teve. E em 65, enquanto o Henri falava, você deve ter reparado que eu fiz assim, ó. Eu voltei no slide anterior para ver de quando era. Eu lembrava a data, 12 de julho, mas não tinha percebido a publicação, né? Mês 9, setembro de 65. Em 65, ele não tinha tanta informação assim. Mas até o final do trabalho dele, que foi se encerrar lá em final de março de 69, muita informação chegou e ele conseguiu compilar muita coisa boa, sim. Tá? E não é só sobre a cura em si, mas sobre os fundamentos da cura, por exemplo, no capítulo 14 da Gênesis. Porque, gente, às vezes a gente acha que tem que estudar o fenômeno. Mas muitas vezes estudar o fenômeno é pegar a sua base. Porque cura é o quê? É um ser pensante recebendo e projetando fluidos. No caso, né? Fluidos misturados, é o magnetismo misto, né? Quando a gente recebe dos bons espíritos e pela vontade, que é uma das respostas que Kardec vai trazer aqui, impulsiona esse fluido combinado, exclui esse fluido misturado sobre alguém. Eu gosto muito quando ele fala, o Espiritismo trouxe uma contribuição imensa nesse assunto. Entendendo o quê? O processo de simpatia e a participação dos espíritos. Então, qualquer um de nós que quiser colaborar nesse sentido, porque foi falado aqui muito bem, né? É necessário entender, é necessário desenvolver, mas acho que foi o Henrique que falou. Os cursos de passe falam sobre essa teoria, muito distorcida, porque pega André Luiz, pega não sei o quê, mas nem sempre fala sobre a melhoria do fluido, que é a melhoria do próprio ser pensante. E aqui a gente pode trazer aí um conceito, né? Existe uma melhoria crônica, ou seja, o meu fluido vai ser para sempre melhor do que é hoje. Essa melhoria crônica nós chamamos de progresso. E existe uma melhoria momentânea, que é quando eu me preparo bem para essa atividade, para esse trabalho. Eu estou até tentando lembrar o termo aqui. Uma é crônica, outra é o que não é crônico, é... Agudo. Agudo, ótimo, deixa. Então, existe uma melhoria aguda, uma melhoria momentânea, que é o quê? Hoje eu me preparei muito bem para trabalhar lá no magnetismo, no passe, enfim, chame como você quiser. Mas a melhoria crônica, ela é o progresso. Eu nunca mais vou voltar ao estado em que eu estou agora. Leva tempo, não tenha dúvida disso. Então, tem as duas maneiras de se pensar essa melhoria para que a gente possa oferecer um fluido cada vez melhor, né? Perfeito. E é bastante interessante a gente observar o que ele está falando aqui na questão de tempo. Né? Quando ele fala em insuficiência de noções a respeito do assunto, ele não está falando em que grau, porque, veja só, nós ainda não mostramos o que vem nesse artigo aqui. Mas aqui vai vir exatamente aquilo que o sujeito pediu, um tratado. Então, ele está falando em insuficiência, é porque ele ainda não tinha, provavelmente, uma coisa completa sobre o assunto. Mas ele tinha avançado tanto já, ele só está reclamando aqui da falta de tempo. As noções, faltava uma coisinha ou outra para ele alinhavar, para ele fechar. Agora, é preciso tempo, não está dando. Eu trabalho nisso, trabalho naquilo, faço isso, faço aquilo. O Espiritismo trouxe uma revelação importante, que é essa da mediunidade curadora, que antes não se tinha noção sobre isso, agora precisa desenvolver,
profundamente isso. Está sendo desenvolvido. Mas o Espiritismo tem só 8 anos, está desenvolvendo, ainda não disse tudo. É o que ele está falando aí. Então, ele não pode mostrar tudo de uma vez só. Ele vai gradualmente mostrando fatos novos, trazendo conceitos, trazendo informações. Essas informações, esses conceitos vão sendo absorvidos, compreendidos, aproveitados, equacionados, Aí vem uma outra informação. É assim que o processo ia se dando, né? Vai falar, precisa de tempo. Mas como ele fala, diariamente vem informações. Nos 3 anos subsequentes aí, que aqui está em setembro de 65, 3 anos e meio, quase 4 anos ainda que ele trabalhou, porque ele foi desencarnado em 31 de março de 69, né? Ele avançou muito com isso, como o André lembrou, a questão do capítulo dos fluidos lá na frente, na Gênesis, são conceitos já muito amadurecidos, bem mais amadurecidos, talvez. Mas é muito interessante nós pensarmos aqui, ó, eu vou só dar um spoilerzinho para o pessoal aqui, ó, ele vai começar, ainda a gente tem mais um texto aqui, depois ele vai começar, pessoal, ó, ele vai começar a falar sobre isso. Sabe até onde vai isso? Acho que até 15 ou 16. Então, ele reclamou que o sujeito tinha pedido um tratado, que nos pede o honrado correspondente é nada menos que um tratado. Mas foi o que ele fez. Foi praticamente o que ele fez. Henrique, você que leu esse, né? Sim. Pois é, aí a gente teria mais esse para depois começar a entrar no tratado que ele fez, né? Mas nós já estamos no horário das 10h27. O que você acha, André? Dá para ler mais esse? Ó, eu vou sugerir que a gente deixe esse para o próximo, desde que a gente faz como se fosse uma introdução, para depois entrar nos tópicos, né? Fica dividido de uma forma didática, vamos dizer assim. Ideia é boa. Mas eu aceito o que vocês sugerirem aí. De acordo, Henrique? Concordo, André. Eu acho que isso aí é uma boa introdução para a próxima. A gente já começa nessa introdução. Então tá. Esse aqui vai ser o nosso primeiro texto da semana que vem. Beleza, então? Feito. Então vamos lá. André Sobreiro, meu caro amigo, garganta aguentou, hein? Suas palavras finais. Garganta aguentou, mas bateu um cansaço aqui, gente, que eu não sei como que eu consegui ficar acordado. Hoje não era caso de café, era caso de Red Bull na veia. Mas valeu, gente. Obrigado. Que bom ter conseguido. A gente sempre aprende muito, os comentários são muito pertinentes, as colocações dos amigos no chat também nos ajudam muito. Abraço, até a próxima. Sabe Deus que dia, né? Porque pode ser quarta, quinta, enfim. Vamos lá. Henrique Neto. Obrigado, Dejaí. Obrigado, André. Rapaz, muito bom fazer live com você, viu? O que a gente puder obsediar você, por você estar aqui, a gente vai fazer. Uma boa noite a todos vocês. É recíproco, viu? Valeu, moçada. Muito obrigado, Henrique, André. Abraço aos dois aí. Obrigado pela companhia, pela parceria. Obrigado a todos os amigos que participam, que estiveram conosco, que colaboram. Da minha parte aqui, bom fim de semana a todos e até quarta-feira próxima, no nosso encontro do Livro dos Médiuns. Até mais.